Olá, turma! Tudo bem com vocês? Bem-vindos então a mais uma aula aqui do nosso módulo 2 do nosso curso de Mecânica de Fluidos 1. Nesse módulo nós estamos discutindo estática de fluidos. E na primeira aula do módulo nós discutimos um pouco sobre o conceito de pressão e como que a pressão vai estar associada então às forças que são aplicadas dentro, nas superfícies, aliás, de corpos imersos. Tudo bem? Dando um pouco de continuidade ao conceito de pressão que a gente começou a definir na aula passada, uma questão importante que eu queria trazer para vocês nesse vídeo daqui é o seguinte: afinal de contas, a pressão, ela depende ou não da direção que a gente está considerando, tá? Bem, quando a gente considera dentro do estudo de mecânica dos sólidos, se você está fazendo um curso de engenharia, você também provavelmente já viu essa disciplina ou vai encontrar com ela ao longo da sua graduação, ou até de outras áreas do conhecimento também, mas o ponto é, se você está fazendo um curso de mecânica de sólidos, a gente sabe que as direções, as tensões normais que a gente considera para os nossos elementos infinitesimais, elas dependem da direção que a gente está considerando, Só que quando a gente para pensar num fluido, a gente não costuma pensar dessa maneira. Em geral, a gente diz que a pressão, ela independe da direção, tá bom? Mas afinal de contas, por que é que isso acontece, tá? Para tentar ilustrar um pouquinho melhor esse conceito, eu vou desenhar aqui pra gente um triângulozinho, como se fosse uma pequena cunha, tá? E eu vou assumir a hipótese de que as nossas tensões, aliás, as nossas pressões que a gente está falando aqui no nosso curso, elas são diferentes, tá bom? É quase como que a gente faz lá no curso de mecânica de sólidos. A gente lá acaba caindo no que a gente chama do círculo de Mohr. Mas bem, eu vou ver o que vai acontecer aqui quando a gente assumir também as hipóteses que a gente está adotando dentro aqui do nosso módulo e dentro do nosso curso de mecânica dos fluidos. Tá? Vou começar então desenhando uma cunha, ela vai ter um triângulo, vai ser um triângulozinho que eu vou desenhar, eu vou fazer uma análise basicamente bidimensional para facilitar a nossa discussão, tá? A álgebra do nosso desenvolvimento, tá? Mas o conceito ele se aplica também a essa extensão tridimensional, tá bom? Então não teremos perda de generalidade com essa simplificação que eu vou fazer aqui na lousa, tudo bem? Então eu vou fazer o seguinte desenho, vou fazer o seguinte, dá uma licencinha aqui. Então olha só pessoal, desenhei aqui a nossa cunha no cantinho aqui da lousa, espero que dê para ver, Desenhei aqui a nossa cunha e o que vai acontecer? Eu vou definir aqui as nossas direções. Aqui eu vou chamar de uma direção X e aqui eu vou chamar de uma direção Y, tá bom? E eu vou assumir, vou colocar aqui em azulzinho, eu vou assumir que agora as pressões, elas não são mais então iguais, independente da direção. Eu vou assumir por enquanto, que associado à minha direção X, eu vou ter então aqui uma distribuição de pressão Px, tá? Então isso aqui é uma distribuição de pressão. Com relação a essa questão de distribuição de pressão, nós vamos analisar um pouco mais isso daqui nos próximos vídeos, tá bom? Por enquanto, vamos pensar o seguinte, eu tenho um elemento infinitesimal, ele é pequenininho, só que essa roubada que a gente dá de falar de elemento infinitesimal é porque eu não quero considerar o que traga essas variações, mas vamos discutir aqui. A princípio, o que eu vou falar aqui é o seguinte, eu vou considerar que esse meu Px, ele é o quê? Ele é constante nessa face, tá? Então ele não varia aqui ao longo da minha face que eu estou considerando ele, tudo bem? Da mesma maneira, eu vou considerar então aqui que eu tenho Py, tá? Afinal de contas, a ideia é que essa cunha daqui ela ocupe um ponto. Eu quero discutir, no fundo, a direção, a variação da direção que eu estou olhando desse ponto, tá bom? Não estou trazendo o tamanho dele em questão, porque senão isso traria, sim, variações da pressão, tá? Então, ó. Aqui, eu vou ter, então, uma pressão Py, tá? Que vai estar então sendo orientada na direção vertical, alinhada então com essa nossa direção Y. E por fim, associada àquela nossa face inclinada, que seria a hipotenusa do nosso triângulo, da nossa cunha, eu vou colocar a pressão Pθ, porque ela está associada então a esse ângulo θ que eu vou variar, tá bom? Olha só. Aqui eu vou colocar com uma outra cor o seguinte, eu vou colocar quais são as forças resultantes que vão estar sendo aplicadas em cada uma das faces, tá bom? Só que olha só, aqui esse meu Px, ele vai estar sendo aplicado, claro que a pressão, nós já vimos no outro módulo, na aula passada, ela vai ser para uma pressão estar associada a uma força, a gente vai precisar considerar a área, então pressão vezes área vai dar então força, tá? Qual que é a área que essa distribuição de pressão está sendo aplicada? Ela estaria sendo aplicada a esta altura daqui, tá?
e também a uma profundidade, tá bom? Só que eu vou fazer uma análise bidimensional aqui, tudo bem? Então, todas as coisas que eu vou colocar, eu poderia considerar uma terceira dimensão, tá? E considerar que tudo se repete nessa terceira dimensão, tá bom? Que seria a direção Z. Mas eu vou assumir, então, uma análise bidimensional, tá? Então, olha só, associado a essa pressão X nesta face, eu vou ter, então, vou apagar esse vetorzinho aqui, né? Então, eu vou colocar aqui, né, esta minha força X, tá bom? Que vai estar sendo aplicada nesta direção daqui, tudo bem? Aqui nós vamos ter de maneira análoga, vou apagar só esse desenho daqui para colocar como se fosse a força que está sendo aplicada. Então, esta cunha percebe do fluido esta força Fy, tá bom? E aqui em cima eu vou ter também a nossa força F θ, tá bom? Eu vou escrever aqui do lado para a gente associar, então, quais são as forças e quais são as pressões. Aqui, pessoal, eu estou pulando um pouco da formalidade da descrição para a gente focar principalmente no conceito. Nos próximos vídeos eu vou colocar isso aqui de uma maneira um pouco mais formal e eu vou estar associando então as pressões, áreas, direções, mas aqui eu só estou acompanhando o que está acontecendo, tá? Então olha só, eu vou colocar aqui o módulo de Fx vai ser o quê? Vai ser o Px vezes a área que ele vai estar associado. E que área vai ser essa? Essa área daqui vai ser, olha aqui pessoal, eu chamei de ΔS, né? Essa variação desse tamanho daqui. É como se fosse o comprimento da nossa hipotenusa, tá bom? Então, a nossa hipotenusa, ela tem esse comprimento ΔS, essa variação S daqui desse tamanho, tá bom? Se eu conheço essa hipotenusa e eu conheço esse ângulo θ, eu consigo calcular qual que é esse tamanho daqui, tudo bem? Como ele está oposto ao ângulo θ, eu posso falar que então esse comprimento daqui, que seria um ΔZ, né? Esse ΔY, aliás, né? Que é essa variação em Y, né? Ele vai estar associado então a ΔS vezes seno do θ, tá bom? Então isso aqui vai ser, aqui de novo, esse tamanho aqui é um ΔY, e aqui é um ΔX, tá? Então qual que é a área que essa pressão X, alinhada na direção X, estaria encontrando? Ela vai estar encontrando uma área que é ΔY, vezes, e de novo, a área que eu teria que considerar seria então essa profundidade aqui saindo da lousa. Eu vou colocar aqui ΔZ. Eu vou assumir que tudo acontece igual no plano Z, né, nessa direção Z, e depois vocês vão ver que essa análise vai sumir naturalmente, tá bom? Então essa aqui seria a nossa força Z. Então uma pressão com uma área, estou falando tudo em módulo, tá? A gente vai ter também a força na direção Y. O que vai acontecer? Ela vai ser essa nossa pressão na direção Y, e ela vai considerar agora qual área? Ela vai ter ΔX, né? Vezes, de novo, ela tem que considerar essa nossa área, vai estar associada então a essa nossa profundidade, tá? ΔZ, tá bom? Que é como se fosse então na direção para dentro da lousa, tá? E a última, por fim, essa função, aliás, a nossa força alinhada na direção θ, que vai estar então associada a essa normal, né, que depende da inclinação θ do nosso triângulo, ela vai ser essa pressão θ. Só que agora, vezes quem? A área dela vai ser a própria hipotenusa, esse ΔS, vezes, aí de novo também o comprimento na direção ΔZ. Tudo bem? Então a gente consegue ver aqui que todas as nossas forças elas dependem então dessas áreas e vão depender, claro, desse nosso comprimento. Como a gente vai assumir que tudo isso daqui é igual, a gente vai ver que daqui a pouco esse ΔZ ele vai sumir das nossas equações, tá? Só que ok, o que vai acontecer então com esse nosso modelo? Para que esse elemento daqui possa ficar em equilíbrio, para que ele possa ficar parado, né? O que vai acontecer? Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que ter ali que a soma das nossas forças tem que dar zero, né? Nas duas direções, tanto na vertical quanto na horizontal, tá bom? Então, ó, para equilíbrio, para o equilíbrio, o que vai acontecer? A gente vai ter
Então aqui a gente fala que o somatório das forças em x, ou seja, se eu somar todas as forças que estão alinhadas na minha direção x, isso aqui tem que dar 0. E se eu somar todas as forças que estão alinhadas então na direção y, que seria o nosso aqui na vertical, isso aqui também vai dar 0. Ah, estamos esquecendo uma coisa muito importante, olha só, não podemos perder. Aqui só para trazer um pouco de graça para o nosso modelo, eu poderia apagar ele nessa consideração agora inicial. Mas só para trazer um pouco de graça, vamos fazer o seguinte. Vamos assumir que essa cunha daqui, se a gente está considerando que o y é a direção vertical, por que não a gente considerar então também o peso, tá? Então eu vou colocar aqui que nesse meu modelo, eu tenho, cadê? Eu vou colocar um vetor para baixo aqui, de gravidade, tá bom? Então se ele tem gravidade, esse cara daqui, ele vai ter um peso, tá bom? Esse nosso vetor peso, tudo bem? Então olha só, o que vai acontecer? A gente vai ter aqui, quem são as forças atuando na direção x, tá? Que é essa nossa direção daqui. Elas vão ser, eu vou ter o fx para a direita, então ele está associado aqui à nossa direção x, então eu vou colocar ele positivo, tá? Mas, aí aqui eu vou ter esse Fθ, né? Que é essa força, então, que veio dessa distribuição de pressão nessa face inclinada, tá? Só que essa força daqui, ela está nessa direção. Eu quero pegar só a componente dela na direção x, tá bom? Olha só, pessoal. Aqui esse ângulo θ que nós definimos, ele está com base na horizontal. Então, na horizontal, subindo aqui para a nossa hipotenusa, tá bom? Esse ângulo θ que está aqui, considerando essa nossa configuração daqui, ele vai aparecer nessa posição daqui, tá bom? Ou seja, se eu quero considerar qual que é a decomposição dessa nossa força F inclinada, Fθ, na direção x, eu vou fazer o quê? Eu vou considerar essa decomposição daqui, que vai ser dada então pelo quê? Pelo seno desse ângulo θ. Então esse nosso Fθ é essa força na hipotenusa, aqui na diagonal, né? E essa decomposição aqui. Então isso daqui, ele é Fθ seno do θ, porque ele vai estar associado então a esse cateto oposto, tá bom? Olha só, repara aqui que essa minha força aqui ficou pro lado esquerdo, que está indo contra a nossa definição do sentido positivo de x. Então se essa nossa força aqui está para a esquerda, eu vou colocar ela menos Fθ seno do θ, tá bom? E que mais? Qual outra força que nós temos aqui na direção x? Né? Já consideramos essa força aqui, que é a força da distribuição de pressão, na direção x. Consideramos também essa componente da força que veio da distribuição de pressão nessa superfície inclinada, num ângulo θ genérico, tá bom? Então que vai dar essa componente. E a princípio não tem mais nenhuma força aplicada na direção x. Isso porque essa componente daqui do peso, né? Aliás, do peso não, essa distribuição de pressões nessa face, né, que é a face deitada aqui, né, essa força daqui é vertical. O peso é vertical. E a outra decomposição dessa força da direção inclinada aqui, ela também é vertical. Então não tem mais nada na horizontal. Então essas duas forças aqui somadas vão ter que somar 0. Tá bom? Vamos analisar agora o que acontece na direção vertical. Na direção vertical a gente vai ter então de novo que o somatório das forças nessa direção vai ter que ser nulo, tá? Só que olha só, quem que atende a nossa direção positiva definida? Y para cima, né? Então nós vamos ter esse Fy, então eu vou colocar aqui Fy, e depois as outras são para baixo. Aqui eu vou colocar peso menos o peso então para baixo, né? E aqui eu vou colocar essa nossa componente, só que agora associada ao cosseno desse ângulo θ, tá bom? Tudo bem? Então nós chegamos nessas duas igualdades. Chegamos nesse equilíbrio de forças na direção x e chegamos neste equilíbrio de forças na direção y, tá bom? Isso considerando aqui o nosso modelinho, tudo bem? Vamos continuar, olha só. O que a gente já sabe? A gente já sabe que essa força x, ela vai estar então associada à pressão nessa direção x. A força y vai estar associada então a essa pressão que estaria então associada à direção y. Claro que cada uma delas também muda, porque vai depender então das direções, tá bom? E que mais? E essa daqui então vai estar associada a esse ΔS, que é aquela inclinação. Algo que nós não podemos nos esquecer é como vincular o ΔX com o ΔS e também o ΔY, tá bom? Isso aqui vai estar tudo associado pela geometria. Isso porque, se a gente for parar para pensar,
A gente tem esse triângulozinho daqui, eu tenho que meu ΔX ele vai ser ΔS vezes o cosseno de θ, e o ΔY vai ser o ΔS vezes o seno de θ, tá bom? Vamos continuar, então, onde que eu deixei o meu apagador. Vamos continuar, então, ver como é que vai ficar essas nossas duas igualdades, tá bom? Vou colocar aqui, ó, vou apagar essa parte aqui de cima e vou continuar desenvolvendo essas equações, tá bom? Já anotou isso aqui no seu caderno? Anota aí. Ó, pausa o vídeo e anota aí, que eu vou continuar meu desenvolvimento aqui, ó. Olha só, turma, vou pegar aquela nossa primeira equação e vou colocar aqui em cima, tá? Ó, o fx está aqui e eu abri. O meu fx, ele na verdade representa isso daquela equação que nós já havíamos colocado. Px vezes ΔY, no caso que é esta altura, vezes ΔZ, que seria a nossa profundidade. E essa força daqui vai estar então associada à pressão nessa direção inclinada, ΔZ, que é a nossa hipotenusa, aliás, ΔS, que é a nossa hipotenusa, e ΔZ, que seria então essa profundidade de novo da nossa cunha, vezes seno de θ, que é então essa inclinação daqui. Só que olha só, o que a gente já sabe daqui? O ΔY, que nem a gente escreveu aqui, ó, ΔY, ele é o ΔS vezes o seno de θ. Tudo bem? De novo, o ΔY, que é esse tamanho daqui, né? Ele vai ser esta hipotenusa ΔS vezes o seno de θ, tá bom? Nesse sentido, se você parar para olhar essa componente aqui, olha só, ΔS seno de θ, isso daqui, essa multiplicação daqui, equivale a esse ΔY, tá bom? Então essa equação ela pode ser reescrita da seguinte maneira. Aqui, olha só, vou pegar ΔS vezes seno, vou escrever como ΔY. Isso aqui tem que ser igual a zero. Só que, repara aqui, turma, ΔY vezes ΔZ, ΔY vezes ΔZ é a mesma componente, isso daqui é o mesmo tamanho. Então a gente pode simplificar essa questão. Eu posso dividir tudo por ΔY vezes ΔZ, tá? Ou eventualmente a gente poderia pegar isso aqui, passa para o outro lado e passa dividindo. De qualquer forma, eu vou sumir com essa parcela daqui, de maneira que a gente vai chegar que o nosso Px, esse menos Pθ, quando eu passar ele para o lado direito, ele vai trocar de sinal, vai ficar mais Pθ. Turma, olha só que interessante. Isso aqui está dizendo para a gente que a pressão na direção x, ela é igual à pressão de qualquer superfície inclinada. Reparam quão poderoso é isso? Ou seja, independente do ângulo θ que nós estejamos considerando, notem que o seno de θ desapareceu da nossa equação. Então não importa se a gente tem isso daqui como 1 grau ou 89 graus, não importa. Independente do θ, esse nosso Px ele vai ter que ser igual. O que está aqui é igual do que está aqui. Tá bom? Tudo isso aqui vai acontecer, então no caso ser consequência do quê? Se a gente faz esse exercício dentro da mecânica dos sólidos, a gente aprende também o seguinte, aqui o que está faltando, pulo do gato aqui é o seguinte, o que está faltando nesse nosso exemplo é o quê? Em geral, quando você faz uma análise de um corpo rígido, a essa superfície inclinada daqui, a gente associa, e também as outras, né, mas no caso, a essa superfície a gente associa uma tensão de cisalhamento, aqui uma tensão de cisalhamento, e aqui uma tensão de cisalhamento. A gente teria uma tensão de cisalhamento em cada uma dessas nossas faces, além das tensões normais. Certo? Só que o que a gente viu no nosso módulo de introdução aqui do nosso curso? Que quando você tem tensão de cisalhamento dentro de um fluido, essa tensão de cisalhamento vai ter como consequência a formação de um gradiente de velocidades, tá bom? Ou seja, a partir do momento que você coloca um gradiente de velocidade, aliás, uma tensão de cisalhamento, o fluido ele não vai só se deformar e encontrar uma condição deformada, ele vai começar a escoar. E nisso que o fluido começa a escoar, eu não tenho mais, então, a nossa condição de um fluido em repouso, que é o que nós estamos assumindo aqui nesse nosso módulo de estática de fluidos, tá bom? Então, olha só,
Dessa maneira, a partir do momento que nós não consideramos, e essa é a grande hipótese dessa aula, a partir do momento em que nós não consideramos as tensões de cisalhamento que estariam sendo aplicadas aqui no nosso corpo, isso faz com que só sobrem então essas tensões normais. E para que essas tensões normais fiquem em equilíbrio, a consequência então é que elas sejam iguais. Notem que aqui a gente tem que a Px, então na direção horizontal, ela tem que ser igual a qualquer valor da pressão que estaria então aplicada a uma direção com um ângulo qualquer, tá bom? Só que olha só, vamos fazer também agora o equilíbrio para a direção vertical, tá bom? Vamos apagar então, tá aqui embaixo, eu vou pegar agora essa nossa equação aqui de baixo, que nós havíamos obtido para o equilíbrio na direção vertical, porque agora nós temos que considerar o peso, e vamos ver qual que é a importância disso, tá bom? Vamos lá. Olha só, turma, escrevi então essa nossa equação. Essa é a equação que nós havíamos obtido para o equilíbrio na direção da vertical. E aí eu estou substituindo então quem é cada componente. Então a força Y, nós vimos que é a pressão Y distribuída então nessa área, que vai ser esse ΔX daqui vezes ΔZ, então de novo a nossa profundidade aqui saindo da lousa, tá? Menos, quem é o peso? Aqui o peso vai ser a massa vezes a gravidade. Já considerei aqui que ele está sendo aplicado para baixo e vai contra o nosso Y, tá bom? Mas então Rho, que é a nossa massa específica, a gente já falou disso nas aulas lá do módulo 1, e aqui o nosso volume desse nosso trapézio aí, dessa nossa cunha, tá bom? E aqui então gravidade, tá? E depois aqui vem a força que vem dessa direção daqui, dessa pressão, tá? Da pressão que seria da direção inclinada. Então essa força daqui vai ser P, a área dela vai ser a hipotenusa e aqui a saindo da lousa, o comprimento ΔZ, vezes o cosseno de θ, que é a direção que a gente vai decompor essa força inclinada daqui, tá bom? O que a gente vai ver? Vamos continuar, olha só. Aqui eu escrevi PY, ΔX, isso daqui está igual, depois menos Rho, esse volume daqui, isso daqui a gente tem que tomar cuidado. Para essa configuração nossa, não estou considerando nada infinitesimal, esse volume daqui, ele é o quê? Ele é base vezes altura, então esta área, então base vezes altura sobre 2, então ΔX vezes ΔY sobre 2, vezes esse comprimento aqui, que seria extrusado, então ele está vindo para fora, então esse nosso paralelogramo, eu vou ter esse nosso volume daqui, vezes gravidade, tá bom? Só que olha só, quem que é ΔS vezes cosseno, tá? Se a gente for parar para olhar aqui, ΔS vezes o cosseno vai dar o nosso ΔX. Então, em vez de escrever ΔS vezes cosseno, eu vou escrever ΔX vezes ΔZ, tá bom? Então, tudo isso aqui, eu esqueci de colocar a pressão, vezes a pressão θ, tá? Isso aqui tem que ser igual a 0, tudo bem? O que vai acontecer agora? Uma coisa que a gente pode fazer aqui também é o seguinte, olha só. Vamos reparar que a gente tem ΔX vezes ΔZ em todos os nossos termos aqui. Então, ΔX com ΔZ. Então eu vou simplificar, vou dividir tudo por ΔX, ΔZ. ΔX, ΔZ também, tá bom? Então olha só o que vai ficar. Agora eu vou manter o nosso PY do lado esquerdo e os outros termos vão passar para o lado direito. Vai ficar, olha só. Então, turma, olha só, chegamos nesse resultado aqui. O que eu fiz? Mantive o PY aqui do lado esquerdo e passei os outros termos para o lado direito, ficaram então positivos. O que é importante a gente observar essa equação aqui com calma? Vamos analisar esse resultado aqui com bastante calma. O que ele está falando para a gente? Ele está falando que agora essa pressão Y, que vai se desenvolver então na base aqui desse triângulo, ela vai ser igual aqui a essa pressão θ, tá? Só que somada agora a um termo que vai ser então esse ρg ΔY sobre 2. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Isso daqui parece bastante com o que a gente conhece como a equação de Stevin, mas ela não é ainda, tá? Não segue os mesmos princípios, não segue as mesmas hipóteses. O que isso daqui está mostrando pra gente é o seguinte: a pressão Y ela vai ser igual ao Pθ, tá? E o importante é que nós já vimos esse resultado. A pressão na direção X, ela vai ser igual à pressão θ. Esse é o resultado importante desse vídeo, que é o quê?
essa pressão ela independe da orientação que a gente está dando. O que esse resultado de baixo aqui está mostrando para a gente é essa tendência da nossa pressão apontada na direção vertical depender o quê? Olha só, depender dessa distância y aqui, ó. Aqui o importante é o quê? É a gente ter essa gravidade e esse y aqui, tá bom? Isso por quê? Como existe gravidade, surgiu então este termo, tá bom? Então esse termo daqui, conforme nós damos ΔY, nós vamos então ter uma variação de pressão, tá bom? Só que olha só, essa variação de pressão, esse pressão aqui então, que vai estar associado aqui, vai depender então dessa coluna. Então quanto maior for esta coluna, maior seria a pressão na base desse daqui. Só que o importante nessa expressão daqui é o que? Note que ela não varia, esse termo daqui que está indicando essa tendência de variação de pressão na direção da gravidade, né? Ela independe da direção. E é esse resultado que a gente quer mostrar. Note que a pressão aqui, ela independe da variação angular. Eu não tenho nada que varie em θ. Esse Pθ, ele é o quê? Ele é a pressão que estaria sendo aplicado nessa direção. Só que nós já vimos que ela é igual a Px, tá bom? Ou seja, essa pressão aqui, ela não está variando. O Py não depende de qualquer ângulo θ. Então é isso que é igual, tá? É isso que vai mostrar então que essa pressão, ela é igual em todas as direções. Lembrando de novo que se a gente parar para pegar que essa expressão, então, ela estava fazendo essa modelagem para esse triângulo. Só que se a gente parar para pensar que esse triângulo tem um tamanho infinitesimal, e quando eu paro para pensar em um ponto, esse ponto tem ΔY tendendo a zero. Tá? Então esse ΔY, o tamanho de um ponto, virtualmente, matematicamente, o tamanho de um ponto é zero. Então este termo que indica então como que a pressão varia em torno de y, né? No fundo, quando a gente para pensar na questão da direção da pressão, né? Ele não importa. Se você colocar que ΔY aqui tende a zero ou é um número muito pequenininho, essa parcela some e a gente vai ter então que o Py também vale o Pθ, que vale o Px. Ou seja, a pressão ela é igual para qualquer direção. E isso, de novo, é consequência do que a gente já estava falando antes, de nós não termos as tensões de cisalhamento no nosso fluido, tá bom? Então, de novo, dado que se num fluido nós temos tensão de cisalhamento, nós vamos desenvolver um gradiente de pressão, aliás, um gradiente de velocidades, me perdoe, se num fluido nós temos tensões de cisalhamento, então nós vamos ter como consequência gradientes de velocidade. Acontece que neste nosso módulo nós estamos estudando a hidrostática, né, a estática dos fluidos, então nós não temos esses gradientes de velocidade. A velocidade é sempre zero, pelo menos nessa primeira análise. Assim, essa pressão que nós estamos chamando, pelo menos a pressão hidrostática, né, a pressão estática, ela é igual e independente da direção que nós estamos considerando, tá bom? Por isso que a gente fala, a pressão nesse ponto é uma característica escalar de fato, ela não está relacionada, ela não está associada a nenhuma direção, tudo bem? Claro que, de novo, que nem a gente falou no vídeo passado, a força que é consequência dessa pressão, ela sim é uma grandeza vetorial. Só que aí a parcela vetorial vai vir da descrição da área e não da pressão em si, tá bom? Com esse material que a gente viu aqui, a gente viu que para que então exista o equilíbrio dessa partícula, desse componente fluido aqui, é importante então, é necessário que a gente tenha um equilíbrio. Então, no caso, a pressão em qualquer uma dessas faces, independente desse ângulo, ela tem que ser igual, tá bom? Então, de novo, a pressão vista nessa face horizontal, na face vertical ou ainda numa face inclinada, ela tem que ser zero. Aliás, ela tem que ser constante, ela tem que ser igual, é a mesma pressão para todas as direções, tá bom? Beleza? Espero que tenha ficado claro. Então, esse vídeo acabou ficando muito longo, porque a gente fez esse desenvolvimento todo, mas eu vou trazer mais para frente algumas outras demonstrações um pouco mais formais aqui desse material. Isso vai ajudar então a gente aí sim a chegar em resultados um pouco mais gerais, que são tanto resultados para o equilíbrio da estática, né, para o equilíbrio da partícula fluida dentro das hipóteses da estática, e também integrando essas equações a gente vai chegar no famoso teorema de Stevin, tá bom? Que vai permitindo a gente calcular a variação da pressão ao longo de colunas de fluido e por aí vai, tá bom? Mas vamos deixar isso então para as próximas aulas. Vejo vocês lá. Até mais!